Boa noite, irmãos. É muito bom poder estar aqui novamente meditando na palavra do Senhor com os irmãos, também orando, pedindo a Deus pelas nossas dificuldades, pelos pedidos que foram feitos, por aqueles que nós queremos apresentar a Ele. Vamos abrir as nossas Bíblias nessa noite. Quem não tiver com a Bíblia vai me acompanhar. Segundo livro de Reis, capítulo 19, versículos de 14 a 19. Segundo a Reis 19, versículos de 14 a 19. Diz assim a palavra do Senhor. E Ezequias recebeu a carta da mão dos mensageiros e a leu. E Ezequias subiu para dentro da casa do Senhor e a estendeu diante do Senhor. E Ezequias orou diante do Senhor e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, que habitas no meio dos querubins, tu és o Deus, tão somente tu, de todos os reinos da terra. Tu criaste o céu e a terra. Senhor, abaixa o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê, e ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para repreender o Deus vivente. Verdadeiramente, Senhor, os reis da Assíria têm destruído as nações e as suas terras, e lançado seus deuses ao fogo, porque eles não eram deuses, senão obra das mãos de homens, madeira e pedra, por isso eles os destruíram. Agora, portanto, ó Senhor nosso Deus, eu te suplico, salva-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra possam saber que tu és o Senhor Deus, tão somente tu. Amém? Amém. Essas palavras do rei Ezequias foram proferidas num contexto de guerra. A gente, nesse momento aqui da história do povo de Israel, a gente vê que o reino de Israel foi dividido em dois, né? No reino do norte e no reino do sul. O reino do norte era um reino desobediente ao Senhor, e Deus então permitiu que os assírios dominassem o reino do norte, e os judeus do reino do norte foram levados cativos para Samaria. E o reino do sul, representado aqui pelo reino de Judá, nessa época era então o rei do reino de Judá era Ezequias. Lá no capítulo 18, quando a Bíblia fala de Ezequias, a Bíblia diz o seguinte, que Ezequias fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Ele confiou no Deus de Israel, ele se apegou ao Senhor, ele guardou os seus mandamentos, e o Senhor então esteve com ele e ele prosperava. E a Bíblia fala então que ele se rebelou contra o rei da Assíria. Ezequias era um rei de quem o Senhor se agradava. E por causa de Ezequias, do seu reinado e da maneira como ele conduziu o povo, o Senhor então se agradou do reino do sul, e o Senhor então estava protegendo o reino de Judá e principalmente a cidade de Jerusalém. E o rei da Síria, então, Senaqueribe, ele se dirige ao rei Ezequias. Os assírios nessa época eram um povo destruidor, né? Era um povo dominador. Relatos da história contam que na cidade de Nínive, aquela mesma cidade lá para onde Jonas não queria ir, lá a cidade de Nínive era um recanto dos assírios, e a história conta que tinham pirâmides feitas de cabeças de homens em Nínive, porque os generais competiam entre si para ver quem matava mais pessoas. Então os assírios eram um povo extremamente cruel. Eles arrasavam com a terra e levavam então o povo cativo como escravo. E o rei da Assíria, então Senaqueribe, ele se dirige a Ezequias em duas ocasiões. Primeiro ele fala, na verdade, ao povo. E ele diz, olha, manda um recado para o povo e diz, olha, não deixe Ezequias convencer vocês a confiarem no Deus de Israel, porque o Deus de Israel não vai poder livrar vocês das minhas mãos. E no segundo momento ele manda uma carta para Ezequias dizendo o seguinte, Ezequias, você não se engane, o seu Deus não é capaz de te livrar das minhas mãos. Olha o que eu fiz com os outros reinos, olha o que eu fiz com os deuses dos outros reinos. Eu destruí todos, eu acabei com todos os lugares de adoração, eu destruí as cidades, eu levei o povo cativo, e o mesmo que eu fiz com eles eu vou fazer com você, e não existe Deus que possa te livrar das minhas mãos. Então Senaqueribe blasfema contra Deus e se dirige a Ezequias nessa carta, dizendo que está indo para Jerusalém e que vai tomar Jerusalém. Então, irmãos, Ezequias pega aquela carta,
que o rei Senaqueribe mandou para ele e entra na presença do Senhor. E a Bíblia diz então que ele estende aquela carta diante do Senhor e diz: Senhor, olha para isso. Ezequias tinha um problema sério. Ele não podia deixar que Senaqueribe tomasse a cidade de Jerusalém, destruísse os templos do Senhor, levasse o seu povo cativo. Mas ele também sabia que ele não podia resolver esse problema. Ele não tinha um exército que fosse capaz de vencer o exército dos assírios. Ele não tinha condições de entrar nessa guerra, mas ele sabia quem tinha. Ele sabia quem tinha. Então ele se apresenta diante do Senhor e diz: Senhor, olha para isso. Muitas vezes, irmãos, nós temos muitos problemas. A nossa vida cristã é marcada por desafios, por problemas, por dificuldades, para as quais a gente não tem muitas vezes explicação e, na maioria das vezes, a gente não sabe a solução. Mas como Ezequias recorreu ao Senhor, nós devemos recorrer a quem pode todas as coisas. Ezequias sabia que Deus é que tinha que guerrear, porque ele era o único capaz de vencer aquela batalha. Às vezes nós tentamos resolver os nossos problemas sem Deus e isso me lembra de uma pessoa se afogando. Quanto mais ela luta contra a água, mais ela se afoga. E às vezes nós ficamos assim, nós estamos tentando resolver os nossos problemas sozinhos, e quanto mais nós lutamos contra os nossos problemas, contra as nossas dificuldades, mais nós nos afogamos, às vezes em tristeza, em depressão, em medo, em angústia, em ansiedade, porque nós não conseguimos resolver aqueles problemas. Mas Ezequias sabia quem podia resolver o seu problema, que era um problema grande e sério. E ele então recorreu ao Senhor, abriu a carta e disse: Senhor, olha. Ele não queria que Deus lesse, até porque ele sabia que o Senhor já sabia o que estava escrito lá, mas ele disse: Senhor, eu sei que os assírios estão destruindo os povos por aí, mas eu também sei que o Senhor não é um Deus como o Deus dos outros povos. O Senhor não foi feito por mãos de homens. E ele diz: eu sei que o Senhor é o Criador dos céus, é o Criador da terra. E o Senhor, então, pode nos salvar das mãos dos assírios. Ele diz: o Senhor é o Deus de Israel, é grande, é poderoso, e o Senhor pode nos salvar. Então eu te clamo que o Senhor nos salve das mãos de Senaqueribe. Então Deus manda uma resposta através do profeta Isaías. E Deus diz assim para Ezequias: olha, eu ouvi. Não foi contra você que Senaqueribe blasfemou, nem levantou a sua voz arrogante. Ele levantou a sua voz contra mim. E eu vou defender a cidade de Jerusalém, porque ela me é preciosa. Eu vou defender e eu vou salvar vocês. Eu digo mais, eu vou colocar um anzol no nariz dele e um freio na boca dele. Ou seja, eu vou dominar Senaqueribe. Eu vou mostrar para ele quem está no controle. E ele vai voltar pelo caminho de onde ele veio. E nenhuma flecha ele vai atirar contra a cidade de Jerusalém. E foi isso que aconteceu. A palavra de Deus nos diz que naquela noite, o anjo do Senhor visitou o acampamento dos assírios e matou 185.000 homens. Quando eles acordaram no outro dia, estavam praticamente todos mortos. E Senaqueribe então volta para Nínive. Lá em Nínive, ele é assassinado enquanto estava cultuando o seu Deus, assassinado por um dos seus. E Deus então mostrou mais uma vez o seu poder, mais uma vez a sua grandiosidade. Ezequias não teve que fazer nada, a não ser se apresentar diante do Senhor e dizer: Senhor, escuta e nos defende a nossa vida, porque nós não podemos com esse inimigo. Então, irmãos, que nessa noite nós possamos, como Ezequias fez, abrir os nossos corações diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não posso contra esse inimigo, mas o Senhor pode. E se o Senhor pode, então me defende, luta por mim, guerreia por mim e então me dá a vitória. E com certeza o nosso Deus vai nos ouvir e Ele vai então nos dar a vitória, vai fazer para nós aquilo que for o melhor, aquilo que for da sua vontade, e Ele então vai nos abençoar com toda a sorte de bênçãos nessa noite. Amém? Amém. Vamos orar nesse instante, vamos orar pelos nossos pedidos, pelo nosso país, pelo nosso mundo.
né? Nós estamos diante do inimigo com quem nós não podemos lutar, contra o qual nós não podemos lutar, mas nosso Deus pode. Então vamos orar para que Ele esteja abençoando, para que Ele esteja nos abençoando, nos guardando, para que Ele esteja guardando os nossos irmãos que são enfermos, que já são idosos, para que Ele esteja guardando os profissionais de saúde que estão lá na linha de frente. Vamos orar pelas famílias da nossa igreja, aquelas que têm familiares não crentes, né? Que o Senhor esteja colocando a mão dele de poder, esteja abençoando essas pessoas das nossas famílias que precisam conhecer o Senhor. Vamos orar também pela irmã Fátima, mãe da irmã Welcia, que está em pós-operatório. Vamos orar também, irmãos, pela Débora, filha da tia Daniela, que está na Irlanda, também pela Lúcia, esposa do pastor Joel, que está na África, pela Sueli, que é uma amiga nossa, pela Cidinha, pelo Rosiron, lá de Porá, que também são nossos parentes, pelos parentes do pastor que estão enfermos, né? A Adélia, vamos orar por ela, pelo Branco, pelo Geraldo, pela Tereza, irmã do pastor, vamos orar por essas pessoas. Vamos orar também pela uma amiga da irmã Fátima, porque ela pede oração da irmã Maria de Fátima, ela também se chama Fátima Claudino, ela mora em Patos e ela está com uma pneumonia e está muito enferma, problema cardíaco. Vamos orar por ela, pela saúde dela. Vamos orar também, irmãos, pela nossa igreja, para que Deus continue nos dando sustento espiritual, sustento material, pelos irmãos que estão em dificuldades financeiras e vão ainda passar por momentos difíceis, aqueles que trabalham por conta própria. Vamos orar pelos nossos irmãos, vamos interceder uns pelos outros, para que o Senhor esteja então conosco, para que o Senhor esteja então nos abençoando. Vamos orar também pela Maísa que está com bronquite. E vamos orar, irmãos, pelos nossos irmãos. Nós já estamos sentindo muito sozinhos, as pessoas vão ficando muito dentro de casa, sem ter para onde ir. Então, assim, às vezes é difícil. Vamos orar para que Deus sustente emocionalmente cada um dos nossos irmãos da nossa igreja. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te exaltamos, porque o Senhor é o Deus de Israel, o Senhor é o Criador do céu e da terra, o Senhor é o Rei sobre todos os reinos da terra. Não existe nada que fuja ao teu controle e o Senhor tem o domínio de todas as coisas. Então, Deus, nesse instante, queremos colocar diante do Senhor todas as famílias da nossa igreja, todos os pedidos que foram feitos. Ó Deus, abençoa cada pessoa, abençoa os enfermos, abençoa aqueles que estão enlutados, ó Deus, abençoa, ó Deus, aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, aqueles que estão ansiosos e preocupados com, ó Deus, a sua situação de trabalho. Ó Deus, que o Senhor esteja com a tua mão de poder sobre cada vida, sobre cada irmão. Ó Deus, que o anjo do Senhor esteja nos visitando, ó Deus, e que nos protegendo do mal, e que o Senhor nos dê então consolo e conforto. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor nesta noite que o Senhor, ó Deus, nos sustente espiritualmente, nos sustente emocionalmente, nos sustente materialmente. Ó Deus, que o Senhor então seja a nossa alegria, que nós possamos depositar no Senhor a nossa esperança. Ó Deus, e que nós não possamos nos abalar diante das nossas dificuldades, mas que nós possamos continuar firmes andando com o Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ó Deus, os dias têm sido difíceis, mas o Senhor tem sido conosco. E nós te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos pela vida de cada irmão da nossa igreja. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que Ele esteja conosco a cada momento. Se os irmãos precisarem de alguma coisa, podem falar conosco, nós estamos à disposição para ajudar naquilo que pudermos. E que a paz do Senhor, o amor de Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco não só hoje, mas em todos esses dias. Lembrando que amanhã, domingo, nós teremos culto online às 10 e às 19 horas. Assistam com as suas famílias e participem conosco. Amém.